Quero chamar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses. Quero também saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Estar aqui junto com os irmãos novamente é uma bênção. Hoje pela manhã estive congregando com uma igreja amiga nossa, a Igreja Presbiteriana da Trindade. A Trindade, né? Não dá. Tira a preposição. A Igreja Presbiteriana Trindade, e foi muito abençoador estar com os irmãos lá. E é muito bom também estar com os irmãos aqui de volta. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos dar continuidade no capítulo 2. Agora, andando do meio desse capítulo para o final, a partir do verso 13, eu quero ler até o verso 20 com vocês, após o que nós vamos orar, entregando esse momento da pregação da palavra também ao Senhor. Então acompanhe a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Feche seus olhos, eu quero orar com você, entregando este momento ao Senhor, rogando a Ele para que nos abençoe com a sua palavra. Bendito Cristo, aqui está a tua palavra revelada à tua igreja, ela que é um sinal da tua presença no nosso meio, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque temos o grande privilégio de nos reunirmos em torno dela para ouvir a tua voz. Por isso, Pai, fala ao Senhor através do teu servo e abre, Senhor Deus, também o coração da tua igreja para ser instruída a toda obediência, a todo afeto e a toda circunstância que o Senhor deseja e já preparou para que a tua igreja viva, sinta e creia. Que o Senhor seja conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos aqui, olhando para o primeiro capítulo, que essa igreja, ela é uma igreja que tem progredido no Evangelho. É uma igreja que ela correspondeu
a mensagem do Evangelho e estava correspondendo à mensagem do Evangelho de tal forma que a igreja de Tessalônica ela estava impactando regiões à sua volta. Essa igreja estava cheia de algo que a movimentava com poder no anúncio da palavra e fazendo discípulos, fazendo novos cristãos por onde e onde Deus os colocaram. E a gente viu que esse poder vinha da graça de Cristo que permeia toda a vida desta igreja. Quando nós iniciamos o capítulo 2, nós vemos Paulo aqui enfrentando uma campanha de murmúrio sobre o seu ministério, sobre suas motivações. Não é igual como em outras igrejas acontece, mas aqui de uma maneira mais velada. Nós vemos Paulo fazendo então a defesa do seu ministério junto com aqueles que o Senhor enviou para aquela localidade, aquela igreja que estava na Macedônia. E nestes versos aqui que lemos, fica claro o quanto que Paulo e sua equipe, eles são gratos a Deus pelo progresso da fé que essa igreja está apresentando em Tessalônica. Pois ele quer, então, nesse momento, a partir do verso 13, elencar os motivos de sua gratidão. E é com essa ideia que eu quero pensar com os irmãos sobre uma igreja que é motivo de gratidão. E uma igreja que é motivo de gratidão é uma igreja que, em primeiro lugar, ela acolhe a palavra de Deus. Volte seus olhos para o verso 13, porque é assim que o apóstolo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, preste bem atenção, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Essa igreja acolheu a palavra anunciada como palavra de Deus, e essa palavra, ela está gerando frutos nessa igreja. E o apóstolo já havia falado desses frutos anteriormente, ou pelo menos parte dele. E no início desse capítulo, ainda no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo ele fala que louva a Deus, porque o tempo que eles tiveram lá não foi infrutífero. Pelo contrário, essa igreja mostrou aspectos de uma fé viva, pujante. E o apóstolo soma aos motivos de gratidão aqui anteriormente, já expostos em sua introdução, alguns motivos a mais. E o primeiro que ele elenca é o modo como essa igreja recebeu a palavra que foi pregada. Ele diz que essa igreja acolheu a palavra. E a igreja não acolheu como sendo a palavra de um homem eloquente, não como a palavra de um grande líder. A igreja acolheu como palavra de Deus. E ele diz que essa palavra está operando eficazmente em vós. O sinal é que a palavra está operando, trabalhando continuamente nessa igreja. Ela está animada na pregação da palavra, e nós vimos isso. Que esses irmãos, desde a tenra idade dessa igreja, eles já eram aqueles que estavam passando o evangelho, anunciando o evangelho na região onde se encontravam. Ela está animada no progresso da sua fé. Eles estão se importando com aquilo que é agradável ao Senhor. O progresso, a edificação da fé da igreja, de cada irmão. Ela está cheia de esperança, como nós vimos lá no primeiro capítulo. E ela está cheia de obras de amor, como também fica claro lá no primeiro capítulo. Mas ele fala dos que credes. É assim que ele termina o verso 13. Aqui nós temos o selo do acolhimento da palavra, que é a fé.
não é apenas ouvir a palavra. E não é praticar a palavra ou aspectos que possa ser escolhido do que me é mais agradável nas Escrituras. Mas é um procedimento que é fruto de fé. E por isso é um acolhimento completo da palavra de Deus. O instrumento para o acesso à palavra como palavra de Deus é a fé. Nós carecemos da mesma forma de fé, para que nós acolhamos a palavra como sendo de Deus e não como palavra de homens. Por isso, queridos irmãos, aqui há já uma conclusão que nós já podemos chegar. A primeira coisa que nós podemos falar é no âmbito dos nossos corações, como nós ouvimos um sermão. E não um sermão de um homem eloquente. Não porque as características daquele pregador ou daquele presbítero é agradável a você, mas é exatamente pela fé reconhecer quando a palavra é de Deus. E é dessa forma que nós devemos aprender com essa igreja. E há algo que precisa ser visto aqui, porque essa igreja é motivo de gratidão para a equipe missionária, porque eles acolheram a palavra com fé. Isso pode ser visto em outras situações que nós, pais, passamos. É muito bom quando nós vemos um filho correspondendo ao ensino que nós temos feito. Nós vemos bons resultados na vida dele. E isso volta para nós, pais, como que um motivo de gratidão. Sabe, aquela conversa de pé, de ouvido que você tem com seu filho, falando para ele assim, ó, aquilo ali, você fez dessa forma, não era para ter sido feito assim, faz da próxima vez, você faz desse jeito assim, e aí quando você vê e menos espera, um bom resultado vem. É exatamente esse sentimento que o apóstolo Paulo, junto com a sua equipe, está sentindo ao ver como que aquela igreja, mesmo que muito nova, estava correspondendo ao Evangelho. Para sermos, então, querida igreja, uma igreja que é motivo de gratidão, nós devemos acolher a palavra de Deus que nos foi pregada e nos é pregada, e ela certamente operará continuamente no nosso crescimento. Há uma lição aqui para nós. Aprenda a ouvir sermões. Aprenda a ler as Sagradas Escrituras, crente de que essa palavra que está chegando até você é uma palavra que não vem de homens, é uma palavra vinda do Senhor. Isso certamente produzirá efeitos de vida, de bom proceder, de viver em conformidade com as Sagradas Escrituras, em conformidade com o nosso Cristo. Nós estamos aqui vendo uma igreja que é motivo de gratidão. E vimos a primeira coisa que essa igreja acolhe a palavra de Deus. Mas uma igreja que é motivo de gratidão é uma igreja também que suporta a oposição. Olhe de novo para o texto comigo, a partir do verso 14. Que o apóstolo vai dar evidências dessa força que essa igreja tem recebido do Senhor para suportar a oposição. Ele diz assim a partir do verso 14: Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles
definitivamente. Veja que a prova de que essa igreja acolheu a palavra de Deus é que ela passou a ser perseguida por autoridades da cidade, da mesma forma que a igreja da Judéia passou a ser perseguida logo no início. É a intenção dos perseguidores fazer parar o avanço da pregação do evangelho. E nós vamos perceber isso nesses versos, porque há um contexto, há um pano de fundo que precisamos olhar lá em Atos 17. Por isso eu quero pedir a você que abra em Atos 17, versículo 8. Atos, capítulo 17, verso 8. Que diz assim: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Estas coisas se referem ao anúncio de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que eram os principais da cidade são exatamente aqueles que Paulo aqui está chamando de patrícios, os vossos patrícios. Mas é interessante que ele faz uma comparação com os judeus, porque ele diz que vós vos tornastes imitadores das igrejas da Judéia. As igrejas da Judéia são provavelmente selecionadas aqui pelo apóstolo Paulo como exemplo, não apenas por serem a igreja mais antiga e bem organizada, mas também a mais afligida, tanto pela carência, como nós podemos notar em diversos textos do livro de Atos, quanto principalmente pela perseguição dos judeus. O apóstolo está dizendo assim, veja, vocês se assemelham àquela igreja fiel. Essa igreja foi perturbada logo no início da sua plantação, com a perseguição, na qual a tentativa era impedir que o evangelho fosse anunciado e ensinado naquela igreja. Mas isso não é novo para o cristão. Isso não deve pegar o cristão de surpresa, porque no ensino de Cristo nós vemos exatamente o nosso Cristo dizendo para a igreja, na verdade, ao final das bem-aventuranças, ele dizendo que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele ainda continua no verso 11 do capítulo 5 de Mateus, dizendo assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E esse é um ensino também apostólico, que está não apenas aqui registrado na carta aos Tessalonicenses, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, a Timóteo também diz isso. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há, portanto, queridos irmãos, uma relação íntima entre acolher a palavra de Deus como palavra de Deus com fé e viver o custo de ser um seguidor de Cristo. Todavia, o texto nos diz algo que dá encorajamento para a igreja diante da perseguição. Quando ela é perseguida, os perseguidores estão sendo desagradáveis a Deus acima de tudo. É isso que nós vemos lá no verso 16. Ele diz assim, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim, preste bem atenção nesse pedaço, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Veja, eles estão, antes de tudo, sendo se postando contra o Senhor da igreja.
O apóstolo, ele olha para aquela situação que nos remete a Cristo. Ele diz assim, vejam, mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. A confusão deles, a confusão daqueles que perseguem a igreja fiel às Sagradas Escrituras, não é primeiramente com a igreja, por mais que fisicamente o seja, mas espiritualmente. É um confronto diretamente com o nosso Cristo, pois estão mexendo com seus pequeninos, tentando impedir de que eles, os seus pequeninos, se cheguem a Cristo, se aproximem mais. E nós já vimos, Cristo, ele se levanta poderosamente contra aqueles que querem impedir com que os seus pequeninos se aproximem dele. Ele fala imperativamente. E o apóstolo diz, nos dando uma esperança, eles estão enchendo sempre a medida de seus pecados. Veja, isso aqui é um consolo para nós, irmãos. Para que nós permaneçamos fiéis em acolher a palavra de Deus e continuar progredindo no avanço da pregação da palavra de Deus. Porque há um limite para os pecadores insubmissos ao Evangelho. E o que mais deixa Cristo irado é que impeçam o Evangelho de chegar aos seus eleitos. Por isso, queridos irmãos, nós devemos aprender com a igreja de Tessalônica, devemos aprender com o ensino apostólico, devemos aprender com o ensino do nosso Cristo, que nós somos felizes quando, por causa da palavra de Deus, nos fizerem chacotas, nos quiserem impedir. E isso também nos remete a uma questão anterior, é que nós, Igreja de Cristo, não podemos deixar de levar a palavra do Senhor, seja qual for o ambiente ou a situação. Hoje nós estamos lutando muito mais do que contra na verdade eu não vou falar hoje, melhor dizendo, nós não lutamos contra carne nem sangue. Nós estamos numa luta, queridos irmãos, que ela está acontecendo no campo das ideias. A igreja, ela está se fragilizando na sua vocação, na sua missão de acolher a palavra e falar dessa palavra e levar a palavra aos que nada conhecem, por causa de uma divisão da vida entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, secular. Onde eu tenho uma vida que é secular e uma vida que é da igreja. Esqueça isso. Isso atrapalha você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, entre os seus vizinhos, ser luz e sal da terra. Para sermos uma igreja que é motivo de gratidão, nós vimos que precisamos acolher a palavra de Deus, mas também devemos suportar a oposição ao Evangelho. Portanto, queridos irmãos, não tema pregar o Evangelho e ouvir piadinhas, ser repreendido ou chacotado. Lembre-se que os problemas dos perseguidores, o problema do perseguidor é com Cristo Jesus. Nós estamos pensando aqui sobre uma igreja que é motivo de gratidão e vimos que essa é uma igreja que acolhe a palavra, mas também suporta as oposições. E aqui eu quero ver o último ponto com os irmãos. É uma igreja também que desperta afetos. Olhe de novo comigo o texto, a partir do verso 17. Que diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós,
Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou a alegria? Ou a coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Sim. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O resultado, então, aqui da igreja que acolhe a palavra e que suporta a oposição é o amor e o desejo do apóstolo estar com essa igreja como um pai, como vimos já no verso 11, ele usando a ilustração no sermão anterior, mas como uma mãe com seus filhos também, em uma outra ilustração que o apóstolo usa no capítulo 2. Veja, a expressão que o apóstolo usa, orfanados por breve tempo de vossa presença. O desejo do apóstolo era ter passado mais tempo entre os irmãos dessa nova igreja. Eu já citei isso, mas foi aproximadamente 30 dias que o apóstolo pôde passar com a igreja que estava sendo recém-plantada. E ele diz, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Aqui o apóstolo está demonstrando o quanto que essa igreja é amável e quanto ele é grato com a vida dessa igreja. Quando nós amamos alguém, nosso desejo é passar tempo junto com essa pessoa. Aproveitarmos o crescimento que o outro está tendo, acrescentar mais à sua vida e ser, por essa outra pessoa, acrescentado. E é por isso que Paulo e sua equipe desejam muito estar pessoalmente com a igreja em Tessalônica. Esse é mais um sinal da igreja que é motivo de gratidão, pois ao acolher a palavra, eles se tornam desejáveis. E o apóstolo diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exultamos? As características que Paulo dá a essa igreja em relação ao seu ministério mostram o quanto essa igreja despertava afetos nesses missionários. Esperança, alegria e coroa, a nossa glória e alegria são as expressões que o apóstolo está falando dessa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os eleitos, eles vão despertar esse tipo de afeto uns nos outros, tanto nos líderes como nos irmãos. Por quê, queridos irmãos? Na medida que nós vamos nos santificando e nos parecendo cada vez mais com Cristo, na medida que vamos acolhendo a palavra de Deus, no sentido de nós irmos guardando ela em nosso coração, e essa palavra vai agindo em nossas vidas, o caminho não é outro. Aos irmãos, aos que estão buscando o mesmo caminho, nós vamos nos tornando cada vez mais desejáveis. E que bênção que essa aqui, por exemplo, é uma igreja que lá em Araxá, esses irmãos que ficavam até o fim do culto, ou até o fim do domingo, melhor dizendo, que até o fim do culto é uma coisa, até o fim do domingo, quase que virando para a segunda-feira, eram chamados de inimigos do fim. E muitas vezes essa é a percepção que nós temos da nossa igreja. Os irmãos quererem estar juntos, porque pessoas que acolhem a palavra de Deus, pessoas que estão caminhando cada vez mais em intimidade com o Senhor, elas vão desejando sim estar mais umas com as outras, usufruir das bênçãos que há na comunhão dos santos. E é isso que está sendo posto aqui. O objetivo de todo o trabalho do missionário está sendo citado aqui. Ele fala do discipulado, ele fala do evangelismo, ele fala da conversão de pessoas. Mas é exatamente isso, irmãos. Nós estamos sendo chamados aqui a amar a palavra a tal ponto de anunciá-la também
e, sobretudo, a nós suportarmos a perseguição por causa disso tudo, e tudo isso é agradável ao Senhor. Há pessoas que se gloriam no que têm, há pessoas que se gloriam no que fazem, na experiência que já obtiveram na vida. Mas o que o apóstolo está nos mostrando aqui é que o que realmente é digno de nos gloriarmos é nos frutos penosos do trabalho de um discipulado, de um evangelismo. E é isso que o apóstolo está sendo grato por essa igreja. Porque essa é uma igreja que, além de acolher a palavra, além de suportar essa oposição, eles continuaram fiéis aos motivos de serem igreja. E para sermos uma igreja que é motivo de gratidão, além de acolher a palavra de Deus, suportar a oposição ao evangelho, é o que essa palavra e essa disposição produz em nós. Quer despertar afetos, tanto nos nossos líderes, como nos nossos pais da fé. Portanto, a igreja fiel acolherá a palavra de tal modo que ela é e será amada, não pelo mundo, porque a igreja fiel, ela não é amada pelo mundo, mas por aqueles que se esforçam para passar a eternidade com a sua igreja. Dessa forma, eu quero pensar em algumas coisas que nós podemos praticar. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, de maneira objetiva, acolha a palavra de Deus com maior empenho. A palavra é quem tem poder para curar as tuas feridas que porventura você já tenha tido com suas experiências antigas com a igreja. É a palavra que tem poder para transformar e te fazer amar a Deus sobre tudo. É a palavra do Senhor que, guardada no coração, que faz com que você possa experimentar da presença do nosso Cristo espiritualmente. Essa é a promessa, irmãos, que nós temos da boca do nosso próprio Cristo. Que se nós guardarmos os seus mandamentos, ele virá junto com o Pai e habitará em nosso coração. Isso já é a realidade de todo aquele que crê. O que nós precisamos é usufruir do poder dessa palavra em nossas vidas. Mas há uma segunda coisa que eu quero lhe encorajar. Suporte com maior empenho a oposição ao Evangelho. Não tenha medo, não tenha vergonha de deixar claro sua devoção exclusiva apenas a Deus. Creia que os opositores, eles se verão sempre com Cristo. A mim e a você apenas cabe a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, sermos fiéis. Você será posto diante de situações, já foi colocado, mas você pode ser colocado novamente em situações em que vai ser chamado a negligenciar a moral cristã, será chamado a dar um jeitinho, será chamado a abandonar os seus pressupostos para se manter na posição em que você se encontra. Mas, queridos irmãos, mesmo que haja oposição nesses ambientes, que se você tiver que falar a verdade, que se você tiver que agir em verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que haja oposição contra você, lembre-se, esses opositores, eles se verão nada mais, nada menos do que com o próprio Cristo. Apenas pregue. Apenas siga em obediência ao nosso Cristo. A última coisa que eu quero chamar então a sua atenção é lhe encorajar a desejar mais o amor dos seus irmãos da fé. Veja, isso é obviamente uma via
de mão dupla. Mas a responsabilidade que nós temos individualmente diante do Senhor é viver piedosamente. Dessa forma, você sempre terá líderes e irmãos da fé desejando estar com você, querendo crescer com você. Por isso, irmão, saia daquela posição que muitas vezes dentro das nossas igrejas nós percebemos pessoas dizendo assim, mas aquele pessoal ali não gosta de mim assim, ou assado. Saia dessa posição de vítima. A chamada é para que eu e você, para sermos agradáveis uns aos outros, aos nossos líderes, é que nós busquemos viver piedosamente. Não flerte com o mundo, tentando ser agradável, amigos que são, na verdade, inimigos de Deus. Mas se deleite a partir de hoje na vida cristã com aqueles que você poderá passar com a graça de Cristo a eternidade juntos. Meus irmãos, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, Ele está com a sua igreja em todo o percurso e usando pessoas para o progresso da nossa fé. E Ele é grato ao Pai por sua igreja, a qual Ele conquistou com alto preço, e certamente essa igreja, apesar de ser ainda imperfeita, ela é motivo de gratidão para o nosso Cristo. Não porque eu e você temos a beleza que a noiva de Cristo deveria já ter, mas porque o nosso Cristo, Ele já fez por mim, em você, por sua igreja, tudo aquilo que era necessário. Desta feita, eu e você precisamos apenas nos deleitarmos na palavra e usufruirmos dos frutos que essa palavra pode produzir em seus muitos efeitos na nossa vida. Vamos orar, entregando ao Senhor as nossas vidas e pedindo ao Senhor para que nos conduza, não apenas essa semana, mas em todo o nosso tempo, buscando fielmente ao nosso Cristo, na igreja, mas também nos ambientes onde o Senhor tem nos colocado durante a nossa semana, clamando a Ele para que Ele nos faça uma igreja que seja motivo de gratidão. Ó Senhor, Senhor nosso, nós te exaltamos porque apenas por tua graça e misericórdia nós podemos ser uma igreja que alegra o coração dos nossos líderes, que satisfaz o coração uns dos outros. Mas nós rogamos, Senhor Deus, para que a nossa igreja, ela seja uma igreja que acolha a tua palavra com fé, para que, Senhor Deus, no dia da oposição, no dia em que houver perseguição, a tua igreja permaneça fiel. E ela seja, Senhor Deus, essa igreja que é desejável não ao mundo, não a homens, mas desejável, Senhor Deus, apenas para ti. Porque o Senhor está nos adornando. O Senhor está nos perfumando com um bom perfume. Que o Senhor opere na nossa igreja para que ela seja desta forma fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, para receber a bênção